Bom, pessoal, Randolfo Rodrigues, senador pelo estado do Amapá, tem falado algumas coisas e decepcionado muita gente, inclusive a mim mesmo. O Randolfo tem o direito de falar o que quiser, de apoiar quem quiser, mas a gente também tem o direito de se decepcionar e até de criticar um ponto ali que eu achei muito contraditório. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa aí as notificações, deixa like se gostar, dislike se não gostar, comente, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para esse espaço aqui que luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vou deixar aqui alguns links para vocês e um deles vai dizer que o senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede, e ele foi eleito lá pelo estado do Amapá, anunciou nesta terça, dia 22, que desistiu da pré-candidatura a governador do Amapá e aceitou o convite para integrar o núcleo da campanha do ex-presidente Lula, pré-candidato à presidência da República pelo PT. Segundo a assessoria do senador, Randolfo será um dos coordenadores da campanha de Lula. Isso não significa que a Rede, o partido dele, apoiará o ex-presidente. A CNN divulgou no dia 21 que o PDT articula a participação de Marina Silva em campanha de Ciro e diz que o partido tem dialogado com o grupo da ex-ministra do Meio Ambiente sobre a possibilidade de ela contribuir com o programa de governo do presidenciável do PDT. Então tudo indica, baseado no que eu tenho acompanhado, que a Rede vai ter um grupo apoiando Lula, outro grupo apoiando Ciro e eles vão liberar a militância para que ela apoie quem preferir. E sobre o apoio ao ex-presidente Lula, o Randolfo disse o seguinte: há um mês recebi o convite do presidente Lula para auxiliá-lo na coordenação de sua campanha e acompanhá-lo na mais importante tarefa de nosso tempo, segundo ele, resgatar o nosso país do horror em que vive, reconstruir não somente nossa nação destruída pelo ódio, mas, sobretudo, recuperar as relações de uma sociedade desesperançada, disse. Bom, Randolfo, reconstruir aquilo que o PT ajudou a destruir? Aí alguém pode vir aqui pensar, William, mas que absurdo você dizer isso. Bom, eu acho que sim, que o PT tem grande participação na eleição de Bolsonaro. Sim, o PT tem grande culpa para a tragédia que nós vivemos neste momento. Agora, quem concorda comigo, ou concordava até pouco tempo, é o próprio Randolfo. Vejam aqui o que ele disse lá no My News, o pessoal pegou ali algumas participações dele também lá no Vila. Acompanhem comigo aqui. Uma das coisas que eu mais detesto o Bolsonaro é ele ter me levado a votar no PT no segundo turno. Não esqueçamos, Haddad começou a campanha presidencial sem bater no Bolsonaro, achando que seria a melhor alternativa para disputar no segundo turno. Os governos petistas foram lenientes com a corrupção. Não tem como não ser dito isso com todas as letras da palavra, né? Os governos petistas tiveram leniência. Ninguém entrega a Petrobras, ao PMDB, ninguém entrega o setor financeiro, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ao PP, ao pior tipo do Centrão. Só para acrescentar uma informação, o Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões nas malas no apartamento, que saiu recentemente chamando o Ciro de picareta, vejam só a que ponto chegamos, eu gravei um vídeo sobre isso, foi vice-presidente da Caixa, lá com a Dilma no primeiro mandato. Como é o Congresso Nacional e passa por isso e impune. Eu acho que o presidente Lula tem direito a um julgamento justo. Agora, não dá o direito a ele, ao sair da prisão, achar que o Brasil tem que ser dividido entre quem é oposição a Bolsonaro é lulista, quem é contra o PT é bolsonarista. Não, o Brasil não pode se resumir a isso. O Brasil tem que ter tem que ter alternativas a isso daí, porque este cabo de guerra entre os dois, que só retroalimenta esses dois polos, esses dois extremos, no meu sentido, só faz mal para o país. No meu também. Tamo junto aqui, Randolfo. Mal para a política do país, faz mal para a democracia e faz mal ao debate de encontrarmos uma alternativa para a retomada do nosso crescimento econômico. Perfeito, concordo plenamente com isso aqui. O bolsonarismo é produto do quê? Do lulismo, do petismo. Do petismo. O Vila perguntou, o bolsonarismo é produto de quê? Respondeu, do petismo, do lulismo. Vamos até voltar aqui, alguns segundinhos, ó. Nosso crescimento econômico. O bolsonarismo é produto do quê? Do lulismo, do petismo. Do petismo. Que ganhamos a eleição presidencial em 2002, pouca gente lembra disso, com a consigna
petista de combater a corrupção e melhorar a vida do povo. O petismo, ao longo do tempo, criminalizou qualquer alternativa que tivesse ou à esquerda dele ou que estivesse aí localizada no centro democrático. Quando ele fala em criminalizar qualquer alternativa, aqui inclui, Randolph, que eu respeito, eu admiro o Randolph, isso aqui é uma crítica e ele, como político, está acostumado, toma uma posição, é elogiado por uns, criticado por outros. Eu estou aqui criticando respeitosamente o Randolph. Quando fala em alternativas que foram criminalizadas pelo PT, inclui aqui colegas de partido dele, Heloísa Helena e Marina Silva. Muitas das vezes me parece que criminaliza mais estes do que criminalizam o próprio bolsonarismo. Divirjo daqueles que só dizem que nós chegamos até Bolsonaro, que nós chegamos a este momento crucial da nossa história, só devido ao ambiente que foi criado pelas, abre aspas, elites. Porque isso aqui é um discurso, você vai falar com algum petista? Não, o PT não teve nenhuma culpa, a culpa é só das elites, a culpa é do golpe, a culpa é do impeachment, como se o Temer tivesse caído de paraquedas na vice-presidência, como se o Cunha tivesse caído de paraquedas, de repente o Cunha foi eleito presidente da Câmara, tem uma história por trás da colocada lá de Temer na vice, tem uma história por trás do Cunha ter chegado lá, Cunha administrou Furnas, mesmo sendo alertado de que ele ia usar isso para arrecadar dinheiro e comprar apoio parlamentar, que foi o que aconteceu. Fecha aspas. Não, teve contribuição do próprio petismo. Não. Bom, então vocês viram, bolsonarismo chegou aí, né, o Bolsonaro, com a ajuda do petismo, do lulismo, e eu concordo com essa parte. Agora é estranho, né, o Randolph fazia esse diagnóstico até pouco tempo e agora decide atuar ao lado daquele que ajudou a gerar o bolsonarismo e a eleger o Bolsonaro. Enfim, mas cada um faz sua escolha e eu vou estar aqui respeitosamente criticando o Randolph, que disse uma outra coisa que eu discordo profundamente e vou explicar por quê. Ele afirmou no discurso no plenário do Senado nesta terça, dia 22. Afirmo que meu papel será muito mais útil nesta contenda, em ajudar a construir um novo tempo para o Brasil, aceitando o convite honroso e gentilmente formulado pelo presidente Lula, neste momento, segundo ele, principal representante das forças de oposição em nosso país. Como assim, Randolph? Qual que é o critério utilizado? Porque a pessoa pode ser uma principal força de oposição e nem candidata a ser. Então, pesquisa, né, nesse momento em que Lula aparece liderando, não me parece ser um critério confiável para dizer se esse ou aquele é a principal força. Não, mas é porque ele fala isso não baseado nas pesquisas, mas na prática. Na prática é que a coisa piora para o Lula. Não assinou nenhum pedido de impeachment contra Bolsonaro. Ah, William, mas é porque não adiantaria assinar, que diferença faz? Olha, tem coisa que é simbólica e importante, porque Lula é sim uma liderança que exerce uma influência em relação a muitas pessoas, e se o Lula se omite desse gesto simbólico, o que custava assinalar um pedido, então? Para demonstrar a sua insatisfação com esse desgoverno que está aí? Não, Lula não assinou. Aí alguém pode falar, mas o que adianta assinar? O Lula não aceitaria. O impeachment, ele é uma construção, você vai criando, enfim, um clima, porque crimes não faltam. Então você tem que, de um outro lado, criar o clima na sociedade, na política, né, no ambiente político, entre os parlamentares, para pressionar o presidente da Câmara nesse sentido. E Lula não atuou para tirar Bolsonaro de lá, como deveria ter atuado, como outras figuras do campo progressista atuaram. Vamos pegar aqui outro ponto que Lula foi bastante omisso. Manifestação pelo Fora Bolsonaro. Lula não foi em nenhuma. Aí eu fiz essa crítica lá no Twitter, teve gente que apareceu, que orgulho do Lula não ter ido no protesto convocado pelo MBL. Pois é, só que o Lula não foi nem no convocado pelo MBL, nem nos convocados pela esquerda. E agora, qual que é a desculpa para passar pano para isso? Não tem. Não apenas não foi, como não convocou nas redes sociais. Aí apareceu o engraçadinho e falou assim, não, convocou sim, olha aqui, mandou um print de uma tela do Lula no Twitter, mostrando lá uma matéria com a lista das cidades em que teriam os protestos no dia seguinte, e a legenda do Lula, amanhã vai ter. É isso, amanhã vai ter. Ele não teve nem a coragem de escrever um impeachment já, fora Bolsonaro, vamos pra rua. E isso partindo de alguém que já liderou grandes manifestações. Então é vergonhoso, viu? Amanhã vai ter, e alguém considerar, para passar pano, para ser conivente com essa omissão, achar que isso é uma convocação. Mas será que o Lula, William, não tem tanto interesse assim
em tirar Bolsonaro do poder? Bom, vamos ver então o que é que tem aqui em relação à própria fala do Lula em fevereiro de 2021. Vamos lembrar, fevereiro você tinha aí mais 23, 22 meses de governo. Abre aspas para o Lula. Eu sinceramente acho que, com o andar da carruagem, se for pedir o impeachment agora, até cumprir todo o ritual, você vai chegar ano que vem e aí é ano eleitoral. E qual que é o problema desse ano eleitoral? Se tivéssemos com o impeachment começado lá em fevereiro, quando o Lula achou que não tinha mais tempo, certamente hoje Bolsonaro nem no poder estaria mais. Ano eleitoral, mas e daí? E se ele tivesse que ser, enfim, o seu processo ser julgado ali no Senado semana que vem, o mês que vem, em abril, qual que é o problema? Então isso aqui é só mais uma demonstração de que o Lula nunca quis impeachment de Bolsonaro. Mas vamos pegar uma outra coisa mais grave. Maio de 2021, manchete. Lula volta a São Paulo preocupado com a fraqueza de Bolsonaro. O ex-presidente aproveitou a visita a Brasília para dizer aos companheiros que é preferível Bolsonaro na situação em que está a ele no chão. E vai destacar aqui a matéria que a oposição, PT na cabeça, deve continuar batendo em Bolsonaro, mas não a ponto de inviabilizá-lo como adversário a ser batido nas eleições do ano que vem. O senador Renan Calheiros, vamos lembrar, parceiro de Lula, né? Relator da CPI da Covid, sabe disso e compartilha a opinião de Lula. Devagar com o andor para que o santo não caia. Lula está convencido de que tem lugar assegurado no segundo turno, mas Lula quer Bolsonaro no ringue para, com ele, trocar socos. Nada, pois, de apeá-lo do poder. Melhor mantê-lo de pé, sangrando. E eu poderia trazer mais coisas, vamos ficar só nessas aqui. Então, esse, na opinião do Randolph, é a principal força de oposição ao Bolsonaro. Lamento, Randolph, discordo profundamente. E o Randolph que fique à vontade para apoiar quem quiser e bem entender, mas isso aqui não pode passar batido. Eu sei que vai vir gente aqui no canal falar, William, mas não deve entrar nesses assuntos, deixa isso para lá. Não, a gente tem que mostrar para a população que a gente tem alternativa. Não é possível que a gente vai aceitar agora que o maior argumento para se votar no Lula é a rejeição ao Bolsonaro e do outro lado que bolsonaristas usem como principal argumento para votar no Bolsonaro, que é o responsável por esse desgoverno, que se não votar nele, o Lula volta. O Brasil não aguenta ir para outra eleição baseado nos antipetismo e antibolsonarismo. E nós vamos ser pró alguma coisa quando? Então é importante avaliar candidato, deixar o ódio de lado, deixar a paixão de lado. Olha as ideias do Lula, olha as ideias do Bolsonaro, do Sérgio Moro, do Dória, do Ciro, Simone Tebet e vários outros pré-candidatos. E a partir daí se faz a escolha. William, mas é porque a gente tem que tomar cuidado com o mal maior. Mal maior você, enfim, rejeita num eventual segundo turno quando o seu preferido não está. Que pode acontecer. Você vota em alguém no primeiro, esse alguém não vai para o segundo, aí lá você vai ter que avaliar quem é o mal maior, quem é o mal menor, ou quem eu tenho mais proximidade de, enfim, de pensamento, de ideias, qual que me agrada mais. E a partir daí você escolhe no segundo turno entre duas opções. Mas no primeiro, tentar antecipar essa discussão para agora, não só no primeiro, né? Há 8 meses das eleições, sinceramente é algo que eu não aceito. E eu vou lutar aqui nesse canal para trazer, enfim, esses pontos, inclusive, que eu sei que vão incomodar muita gente. Mas é necessário a gente estar aí, enfim, trazendo reflexões nesse sentido para ajudar o Brasil a se reconciliar. Porque não é negando os erros do Lula e do PT enquanto estiveram no poder e agora também na oposição que a gente vai conseguir criar essa corrente de ideias tão necessária não só para derrotar Bolsonaro, mas também para empoderar um projeto que de fato desenvolve esse país tão sofrido como o nosso. Meus amigos, é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.